Durante a Segunda Guerra Mundial, em porões escondidos de campos nazistas, homens de jaleco branco conduziam experiências mentais que ultrapassavam os limites da sanidade. Eram testes com drogas, hipnose, privação sensorial, manipulação da mente humana, não para curar, mas para dominar. Eles buscavam a fórmula do controle absoluto, um ser humano programado, sem vontade própria, capaz de matar, obedecer ou esquecer com um estalar de dedos. Quando os aliados venceram a guerra, muitos desses cientistas deveriam ter sido julgados como criminosos. Mas não foram. Em vez da prisão, receberam convites. Documentos secretos, revelados décadas depois, mostram que os Estados Unidos recrutaram médicos nazistas em nome de uma nova guerra, silenciosa, invisível, travada na mente. Nascia o projeto MK-Ultra, um dos capítulos mais obscuros da história da CIA. Financiado com dinheiro público, o projeto usou cidadãos comuns como cobaias, em nome da Defesa Nacional. LSD, eletrochoques, lavagem cerebral, tudo valia para fabricar a arma perfeita, o controle mental. Mas como uma democracia justificou os mesmos métodos que antes condenava? Quantas vidas foram destruídas em nome da paranoia? E por que esses segredos foram enterrados por tanto tempo? Este vídeo vai revelar como os horrores criados em nome do Terceiro Reich inspiraram os bastidores sombrios do poder americano. Uma história real que conecta os porões da SS às salas sigilosas da CIA. Prepare-se para mergulhar em uma trama que parece ficção, mas não é. A verdade foi escondida, negada, queimada em arquivos. Mas agora ela vem à tona. Em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, laboratórios escondidos por trás das linhas nazistas se tornaram palcos de experiências tão sombrias que até hoje desafiam qualquer lógica moral ou científica. Os alvos eram prisioneiros de guerra, judeus, ciganos, homossexuais e dissidentes políticos, pessoas vistas como descartáveis pelo regime. A justificativa era sempre a mesma: ciência. Mas a verdade é que o que acontecia nesses porões era uma distorção perversa do método científico. Médicos como Sigmund Rascher e Karl Klauberg comandavam estudos brutais de resistência humana, a dor extrema, privação sensorial, lavagem cerebral, isolamento prolongado e métodos de coerção psicológica. Não se tratava apenas de entender o corpo humano. O objetivo era quebrar a mente. Os experimentos no campo de concentração de Dachau, por exemplo, se tornaram uma espécie de laboratório de testes para entender os limites do sofrimento humano. Prisioneiros eram colocados em câmaras de baixa pressão para simular altitudes elevadas, afogados repetidamente para estudar reflexos de sobrevivência, ou submetidos a congelamento total do corpo em tanques de água gelada. Muitos morriam durante os testes. Outros perdiam a sanidade. Mas entre as anotações clínicas e registros macabros, havia algo que chamava a atenção. Os nazistas estavam fascinados com o controle da mente. Queriam entender como dobrar a vontade humana, apagar a identidade, reescrever crenças e instalar novas verdades. À força. Esse desejo de manipular a psique não era isolado. O próprio Heinrich Himmler, comandante da SS, tinha um fascínio quase místico por manipulação mental. Ele acreditava que o verdadeiro domínio da guerra viria não por armas, mas pela capacidade de controlar o pensamento. Assim, cientistas ligados à Ahnenerbe, o braço de pesquisa esotérica e científica da SS, iniciaram estudos sobre hipnose, sugestionabilidade extrema, técnicas de lavagem cerebral e uso de drogas psicoativas para submissão total do indivíduo. Um dos casos mais obscuros envolveu testes com mescalina em prisioneiros de Dachau, buscando replicar artificialmente estados de confusão, delírio e obediência incondicional.
Com a queda do Terceiro Reich em 1945, muitos desses documentos deveriam ter sido destruídos, mas não foram. Agentes americanos e soviéticos, cientes da dimensão desses experimentos, correram para capturar cientistas e arquivos antes que fossem queimados. O que veio à tona foi um acervo perturbador de dados sobre controle mental, experimentação humana e manipulação comportamental. Muitos desses dados, embora obtidos de forma monstruosa, foram arquivados, estudados e, mais tarde, usados como base para programas secretos. A guerra havia terminado, mas a busca por controle psicológico só estava começando. É importante compreender que, embora essas experiências tenham sido fruto de um regime criminoso e genocida, o conhecimento extraído delas foi avidamente disputado pelas potências emergentes do pós-guerra. Os nazistas haviam ultrapassado todos os limites éticos possíveis, mas em seu rastro deixaram uma trilha de dados sobre a mente humana, valiosa, perigosa e profundamente contaminada. A pergunta que fica é: até onde uma nação estaria disposta a ir para vencer não apenas seus inimigos, mas a própria consciência dos seus cidadãos? Durante os anos que sucederam o colapso do Terceiro Reich, a Alemanha derrotada se tornou um campo de caça para os serviços de inteligência das grandes potências. Dentre os escombros da guerra, os Estados Unidos não buscavam apenas documentos e armas. Eles estavam atrás de cérebros. A Operação Paperclip, conduzida pelo Escritório de Serviços Estratégicos, embrião da CIA, tinha um objetivo silencioso: recrutar cientistas nazistas antes que caíssem nas mãos dos soviéticos. Alguns estavam diretamente ligados a experimentos humanos. O que os americanos viram em suas anotações não foi apenas horror, foi utilidade. Métodos de controle mental, testes com LSD, isolamento sensorial, hipnose, tudo que pudesse ser reaproveitado em uma nova guerra, agora silenciosa e invisível, a Guerra Fria. A partir de 1950, o governo dos Estados Unidos criou um programa ultra-secreto, com financiamento ilimitado e nenhuma supervisão. O projeto MK-Ultra. Oficialmente, era uma pesquisa sobre drogas e comportamento. Na prática, era a continuação oculta de ideias que tinham nascido nas salas de tortura da SS. Um dos principais mentores do projeto, o químico Sidney Gottlieb, ficou conhecido como o engenheiro do controle mental. Sob sua liderança, a CIA passou a testar substâncias psicoativas como o LSD em prisioneiros, pacientes psiquiátricos, soldados, prostitutas e até cidadãos comuns, tudo sem consentimento. As técnicas utilizadas lembravam muito as dos médicos nazistas: choques elétricos, privação de sono, isolamento total, manipulação química e psicológica. Não se tratava apenas de testar drogas. A obsessão da CIA era encontrar o que chamavam de chave da mente. Uma maneira de apagar memórias, inserir comandos, criar agentes duplos, controlar a verdade dentro da cabeça de alguém. A inspiração para isso vinha diretamente de estudos de médicos como Karl Weiernet e Kurt Blom, que haviam tentado apagar vontades e reprogramar impulsos em prisioneiros nos campos nazistas. O governo americano sabia disso. Documentos desclassificados confirmam que oficiais da CIA estudaram os métodos dos nazistas e os consideraram de valor científico e estratégico. Em outras palavras, o que foi condenado em Nuremberg foi reciclado nas sombras de Langley. Alguns dos experimentos mais chocantes do MK-Ultra foram realizados em prisões como a de Atlanta ou hospitais psiquiátricos, como o Allen Memorial Institute, no Canadá. Um paciente, por exemplo, teve sua mente reiniciada por meio de centenas de sessões de eletrochoque e drogas, perdendo completamente a memória e sendo reeducado como uma nova pessoa. Um procedimento que ecoa diretamente as práticas de desumanização usadas pelos nazistas
para destruir o eu dos prisioneiros antes de remodelá-los. O que começou com Mengele em Auschwitz ressurgiu sob um novo nome, com bandeiras diferentes, mas a mesma essência: o uso do ser humano como cobaia descartável em nome de um suposto bem maior. O MK-Ultra foi oficialmente encerrado em 1973, após denúncias internas e destruição em massa de documentos. Mas mesmo décadas depois, o escândalo continua cercado de lacunas, arquivos ocultos e perguntas sem resposta. Quantos morreram? Quantos ainda vivem sem saber que foram vítimas? E o mais inquietante, será que esses métodos realmente pararam? Ou apenas mudaram de nome e se tornaram ainda mais sofisticados? O silêncio da CIA diante de investigações recentes e a revelação de experimentos posteriores sugerem que a herança dos médicos nazistas ainda paira como um fantasma sobre os laboratórios da inteligência americana. Após a Segunda Guerra Mundial, o destino dos cientistas nazistas não foi o Tribunal de Nuremberg, como muitos imaginaram. Enquanto alguns enfrentavam julgamento, outros eram silenciosamente retirados da Alemanha por agentes americanos, conduzidos para instalações militares nos Estados Unidos, onde seriam reaproveitados como ativos estratégicos. Nomes como Werner von Braun, que havia projetado os foguetes V-2 para Hitler, foram recebidos com honras e contratos generosos. Por trás desse movimento estava um jogo de interesses geopolíticos que ia muito além da ciência. Em plena Guerra Fria, a lógica era clara. Se os nazistas sabiam algo que os soviéticos podiam descobrir, então os americanos precisavam disso primeiro. E para isso, estavam dispostos a apagar biografias inteiras. Grandes corporações e universidades também participaram desse conluio silencioso. Empresas como a Lockheed Martin, a General Electric e até a NASA se beneficiaram diretamente do trabalho desses ex-nazistas, agora rebatizados como consultores ou engenheiros estrangeiros. Dentro de laboratórios e departamentos secretos, esses homens continuaram a desenvolver armas, tecnologias de comunicação e estudos sobre controle psicológico. A elite americana, ciente dessas parcerias, não apenas aprovava, ela financiava. Fundos privados de instituições como a Fundação Rockefeller e a CIA cruzavam os bastidores da política e da ciência. A justificativa era sempre a mesma: vencer os soviéticos. Mas a realidade era mais complexa e moralmente ambígua. Ao mesmo tempo, surgiam relações discretas entre esses cientistas e políticos de alto escalão. Jornais como o New York Times chegaram a publicar reportagens revelando que cientistas ligados ao regime nazista haviam jantado com congressistas, participado de eventos da elite militar e até influenciado diretrizes de programas espaciais e de defesa. O passado deles era conhecido, mas convenientemente silenciado. Ninguém queria manchar a narrativa heróica da América pós-guerra com detalhes desconfortáveis sobre a origem real de seus avanços tecnológicos. Enquanto o público via foguetes indo para a Lua, os bastidores escondiam arquivos sujos, vínculos com o Reich e decisões tomadas com base em relatórios herdados do regime de Hitler. Havia também um elemento simbólico nessas conexões. Absorver o conhecimento nazista e utilizá-lo como arma contra o comunismo, os Estados Unidos se posicionavam como os herdeiros do poder técnico e científico da Alemanha nazista, não por afinidade ideológica, mas por conveniência estratégica. Esse paradoxo moral foi duramente criticado por jornalistas e acadêmicos nas décadas seguintes. Documentos revelados na década de 2000 indicam que o governo americano sabia que muitos dos cientistas recrutados haviam participado diretamente de experimentos humanos e violações de direitos. Ainda assim, esses mesmos homens recebiam medalhas, status e cidadania americana. As implicações disso são profundas. O progresso tecnológico que marcou a Guerra Fria, desde satélites a sistemas de vigilância,
de medicamentos a técnicas de manipulação psicológica, carrega a assinatura invisível de cientistas formados sob o estandarte da suástica. E essa herança questionável não foi apenas aceita. Ela foi cultivada, protegida e, em muitos casos, celebrada. A fronteira entre justiça e pragmatismo foi cruzada sem alarde, e a história oficial foi moldada para esconder os rostos de quem um dia serviu ao Führer, mas terminou servindo ao Pentágono. No rastro da destruição deixada pelo Terceiro Reich, restaram não apenas ruínas físicas, mas documentos, diários e testemunhos que revelavam um aspecto ainda mais perturbador da máquina nazista: seus experimentos mentais. Médicos da SS, como o infame Dr. Kurt Plotner, realizavam testes com mescalina, hipnose e técnicas de privação sensorial em prisioneiros do campo de concentração de Dachau. O objetivo era entender como controlar a mente humana, quebrar resistências, apagar memórias, implantar obediência absoluta. Esses experimentos, considerados grotescos e desumanos por qualquer padrão ético, foram cuidadosamente registrados pelos próprios cientistas nazistas. E esses registros, mais tarde, chamaram a atenção de uma agência recém-criada nos Estados Unidos. A CIA, junto com o início da Guerra Fria, o medo do controle mental soviético se tornou uma obsessão em Washington. Surgiu então o projeto MK-Ultra, um programa ultra-secreto da CIA, lançado nos anos 1950, voltado ao estudo de técnicas de manipulação psicológica, lavagem cerebral e controle do comportamento humano. Muitos dos métodos testados nesse projeto eram assustadoramente semelhantes aos que haviam sido empregados pelos médicos nazistas. Tortura, uso de drogas psicoativas, hipnose forçada e isolamento extremo faziam parte dos protocolos. Não era coincidência. Parte do conhecimento base do MK-Ultra veio justamente dos arquivos apreendidos na Alemanha nazista após a guerra, além da colaboração direta de cientistas que haviam sido recrutados na Operação Paperclip. Os testes do MK-Ultra não se limitavam a laboratórios. Eles foram aplicados em hospitais, prisões e até universidades, muitas vezes sem o conhecimento ou consentimento dos sujeitos. Indivíduos vulneráveis, incluindo pacientes psiquiátricos, viciados, presos e até cidadãos comuns, foram usados como cobaias. Os paralelos com os métodos dos campos de concentração nazistas são estarrecedores. A busca por um soro da verdade, por exemplo, teve origem nas experiências de Plotner com mescalina em Dachau e continuou em solo americano sob ordens diretas da CIA. Relatórios internos apontavam que esses testes buscavam criar agentes programáveis, capazes de executar missões sem consciência ou remorso. O conceito do soldado zumbi era levado a sério e financiado com milhões de dólares. Um dos episódios mais emblemáticos dessa conexão é o caso do Dr. Ewen Cameron, um psiquiatra canadense que trabalhava com o apoio da CIA. Ele aplicou, em pacientes inocentes, técnicas de reprogramação mental que incluíam choques elétricos intensos, repetição de frases por dias seguidos e aplicação de drogas como LSD. Cameron acreditava que podia apagar a mente de uma pessoa e reconstruí-la do zero. Seus métodos, embora oficialmente desacreditados depois, são traços diretos da herança nazista no pensamento científico pós-guerra. Ele mesmo utilizou dados dos experimentos de Plotner e outros médicos alemães. O ciclo se completava. A crueldade científica do Reich encontrava continuidade nos corredores clínicos da democracia americana. A ironia cruel é que, em nome da segurança nacional, os Estados Unidos adotaram práticas que haviam condenado como crimes contra a humanidade, poucos anos antes. O MK-Ultra, ao longo de 2 décadas, produziu vítimas, destruiu vidas e deixou marcas permanentes na psiquiatria e na ética científica. E tudo isso, silenciosamente, teve suas raízes fincadas no horror dos campos nazistas. A lição, se
é que pode ser chamada assim, é inquietante. Em tempos de paranoia e medo, até os mais abomináveis conhecimentos podem ser reciclados, não para o bem, mas para servir aos interesses do poder. Décadas depois do fim da Segunda Guerra Mundial, as sombras deixadas pelos experimentos mentais nazistas continuam pairando sobre instituições de poder. Os arquivos do projeto MK-Ultra foram quase todos destruídos em 1973, por ordem direta do então diretor da CIA, Richard Helms. Restaram apenas alguns documentos isolados e o testemunho de vítimas e agentes arrependidos. O que se sabe, porém, é suficiente para desenhar um panorama alarmante. Métodos que nasceram da crueldade dos campos de concentração se infiltraram em universidades respeitadas, consultórios psiquiátricos e operações secretas de Estado. O que era considerado monstruoso quando feito por nazistas passou a ser justificado sob o pretexto de proteger a democracia. No campo da ciência, os desdobramentos foram igualmente perturbadores. Algumas técnicas de condicionamento psicológico e neurociência comportamental, utilizadas hoje, têm raízes em pesquisas financiadas por governos que, no passado, condenaram publicamente os abusos nazistas. Empresas farmacêuticas usaram dados, obtidos por cientistas alemães durante a guerra, para desenvolver psicotrópicos. Pesquisadores modernos debatem, ainda hoje, a ética de utilizar conhecimento adquirido por meios tão desumanos. A questão permanece aberta. É possível separar o avanço científico de sua origem brutal? Para muitos, não há como dissociar as descobertas da dor infligida para alcançá-las. Os paralelos com o presente não se limitam à ciência. Guantánamo, Abu Ghraib e outras prisões secretas usadas por potências ocidentais na luta contra o terrorismo utilizaram métodos de interrogatório que lembram as práticas de desorientação psicológica do MK-Ultra e dos nazistas. Privação sensorial, isolamento extremo, manipulação com drogas, técnicas que voltam à cena, agora legitimadas por novas narrativas de guerra. O ciclo se repete. O inimigo muda, mas as ferramentas do medo permanecem. Em nome da segurança nacional, a humanidade flerta com os mesmos fantasmas que outrora condenou. A mídia e o entretenimento também reciclaram esses horrores. Filmes, séries e livros usam a imagem do cientista louco, do controle mental, do experimento secreto como entretenimento. Mas, por trás da ficção, há fragmentos de uma verdade incômoda. Histórias como as de Joseph Mengele ou dos psiquiatras da CIA servem de base para tramas que fascinam, mas também dessensibilizam. A banalização desses temas contribui para o esquecimento das vítimas reais, apagando os gritos que ecoaram em salas de tortura e laboratórios clandestinos. O horror se transforma em mito, e o mito em consumo. Hoje, mais do que nunca, é preciso revisitar essas histórias com olhar crítico, buscando não apenas entender o que aconteceu, mas como isso continua a acontecer, disfarçado sob novas bandeiras. O legado dos experimentos mentais nazistas e seus desdobramentos no Ocidente revela uma ferida aberta, uma linha tênue entre ciência e barbárie, entre proteção e abuso, entre verdade e manipulação. E enquanto esses limites não forem claramente reconhecidos, continuaremos a caminhar em círculos, repetindo os erros do passado sob os aplausos do presente.